Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje damos início a mais uma série de estudos bíblicos, dessa vez nas cartas gerais, que vão de Hebreus até Judas. Nós vamos começar essa série diferente, vindo do final para o começo. Então hoje vamos conhecer um pouquinho a epístola de Judas, tá bom? E antes de começarmos, deixa eu deixar um aviso para você, que é sobre o nosso grupo de estudos no WhatsApp. Você pode receber esses estudos em texto, em primeira mão, muito antes de chegarem aqui no YouTube. Basta participar do nosso grupo. Para entrar no grupo, você pode e deve acessar o site clubedepregadores.com.br, tá? clubedepregadores.com.br. Lá tem o link de convite do grupo. É um grupo fechado, não tem conversa, é apenas para receber os nossos materiais gratuitos, ok? Vamos conhecer um pouquinho então essa carta? No verso 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Bom, esta é uma das menores cartas do Novo Testamento, mas que possui pelo menos 3 particularidades interessantes, algumas das quais não são encontradas em nenhum lugar na Bíblia Sagrada, somente aqui. No verso 6 ele fala de demônios em prisão. No verso 9 ele fala da disputa pelo corpo de Moisés. E no verso 14 ele fala da profecia de Enoque. Esse Judas é o irmão de Jesus. Veja Mateus 13:55 e Marcos 6:3, que falam dos irmãos de Jesus, José, Judas, Tiago. Tá? Na carta, como nós citamos o verso 1, ele não se identifica como irmão de Jesus, por humildade e também por reverência ao Senhor Jesus, mas ele se identifica como irmão de Tiago, tá? Que é também irmão de Cristo. Veja Gálatas capítulo 1, verso 19. Tá? Nós sabemos que os irmãos de Jesus, eles não foram discípulos diretos de Jesus, eles só se converteram após a ressurreição do Cristo. Então Judas destina essa carta a todos os chamados, amados por Deus. Tá? De maneira que a carta não está endereçada a uma igreja ou a uma pessoa em particular, mas sim a todos os irmãos em geral. É uma carta universal que provavelmente percorreu todas as igrejas. A data da carta é incerta. Alguns estudiosos deixam entre 40 e 80 depois de Cristo. Outros dizem que essa carta foi escrita entre 60 e 70 depois de Cristo. O fato de Judas ter escrito uma epístola a todos os irmãos indica que ele alcançou uma posição elevada na igreja de Jerusalém ao lado de Tiago, um dos principais apóstolos. Veja Gálatas 2, verso 9. A princípio, conforme ele diz no verso 2, a intenção dele era falar da salvação, mas ele julgou mais urgente convidar a todo cristão a batalhar pela sua fé, por causa dos falsos mestres que se introduziram na igreja. Então, a carta de Judas, ela possui um tema único. Ele fala exclusivamente dos falsos mestres e traz exemplos do Antigo Testamento e da história, para comparar com os falsos mestres, ajudando a identificá-los facilmente. Ele compara os falsos mestres, por exemplo, com aqueles que saíram do Egito, mas não creram e foram destruídos. Isso está no verso 5 de Judas. É importante entender que os falsos mestres inicialmente afirmam crer em Jesus, serem crentes, salvos em Cristo, até que em um determinado momento eles se revelam, como mestres hereges que ensinam falsas doutrinas. Então, quando ele compara os falsos mestres com aqueles que saíram do Egito, é
aqueles que estão no meio do povo de Deus, que foram livres do Egito, né? Porque sair do Egito é sair do mundo. Tá? Então, eles saíram do mundo, vieram para a igreja conosco, mas eles não creram. Tá? Então, a sua pregação, a sua falsa doutrina denuncia a sua falta de fé. E Judas diz que esses que saíram do Egito e não creram foram destruídos, o que indica que assim também acontecerá com os falsos mestres. Ele compara os falsos mestres, no verso 6, com os anjos que caíram, que foram desobedientes e por isso caíram. Tá? Ou seja, os anjos que eram santos, assim como os falsos mestres eram contados como os santos, né, como cristãos na igreja, agora caíram e estão fora da igreja, assim também os anjos caídos. Ele faz uma comparação. No verso 7, ele compara ainda os falsos mestres com os habitantes de Sodoma e Gomorra, deixando claro a sentença desses falsos mestres. Assim como aqueles que não creram, eles serão destruídos. Assim como os anjos que caíram porque desobedeceram, ou seja, caíram no sentido de foram separados do céu. Assim também os falsos mestres são separados da igreja. Assim como os de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo, os falsos mestres também serão aniquilados. Ele ensina ainda, Judas ensina que a repreensão dos falsos mestres virá de Deus. Assim como nem mesmo o arcanjo Miguel ousou proferir juízo contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda, assim também nós devemos entender que esse juízo virá de Deus sobre eles. Judas ele também faz a denúncia do comportamento desses falsos mestres. Entre outras coisas, ele diz nos versos 10, 11 e 12 que esses falsos mestres difamam tudo o que não entendem. Você já viu aquela pessoa que só porque não entende uma situação, ele começa a difamar, começa a falar mal? Assim eram os falsos mestres. Tá? Diz que eles são movidos pela ganância. Eles são pastores de si mesmos. Eles não têm um mentor acima deles. Eles são pastores deles mesmos. Tá? E nós temos muitos hoje em dia nessa situação. Eles são como nuvens sem água, ou seja, eles não trazem chuva nenhuma, como árvores sem fruto. E mais ao final de sua carta, agora Judas ele vai se direcionar aos cristãos, particularmente. Ele lembra que desde o início do mundo, nos versos 14 e 15, Enoque, que pertencia à 7ª geração depois de Adão, já profetizava sobre a destruição dos falsos mestres, que será completa na vinda do Senhor Jesus. Tá? A epístola de Judas possui apenas 25 versículos, e do verso 17 em diante ele vai se dirigir aos irmãos, à igreja, fazendo uma total distinção entre a igreja e os falsos mestres, mostrando que os falsos mestres, embora sejam mestres, ensinadores, sobem lá em cima para falar, para ensinar, eles não pertencem à igreja do Senhor. E a exortação de Judas à igreja é: lembrai-vos das palavras dos apóstolos. E atualizando esse verso 17, quando ele diz isso, significa: voltem sempre às Escrituras. A nossa proteção contra heresias é ter o costume de conferir tudo na Bíblia Sagrada. E ele termina a sua carta como qualquer apóstolo, trazendo saudações finais. Amém? Bom, se você gostou do estudo até aqui, não deixe de acompanhar os próximos, onde nós estaremos falando em cada vídeo de uma carta em particular. Falaremos das cartas de João, de Tiago, de Hebreus, de Pedro, ok? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Tá? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre este livro, você pode deixar aqui nos comentários abaixo do livro, tá bom? Sendo no mesmo dia em que o vídeo foi postado, certamente você terá uma resposta. E um detalhe interessante, alguns alunos sempre perguntam sobre o versículo 6 da carta de Judas, a questão de anjos caídos. Será que Judas está ali comparando os anjos com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra e querendo confirmar o que diz lá em Gênesis 6,
né, quando alguns interpretam que Gênesis 6 fala que os anjos coabitaram com mulheres e tiveram filhos que foram gigantes? Será que Judas está confirmando essa tese, essa teoria? Então, sobre isso, nós temos um estudo completo no nosso blog pregadormanassés.com. Você pode entrar lá e pesquisar Judas 6. Tá? É um comentário sobre este versículo, tá bom? E trazendo luz ali a várias outras passagens bíblicas que se relacionam com ele. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.